pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Bill e eu gravo uma vez ou outra um pouquinho da palavra de Deus. E eu separei um tema aqui polêmico, né? Que sempre traz uma interpretação, eu não diria totalmente errada, mas controversa de uma pessoa para outra, de um segmento religioso para outro, né? A gente vai falar sobre a mulher, a gente vai falar sobre apresentações, vestimentas e cuidados, né, que as mulheres devem ser consigo mesmas, né? Não sou nem um especialista, nem um psicólogo, não. Nós estamos falando de religião e cuidados, só isso. Vamos lá? Então vamos. Olha, em muitas igrejas, em muitas denominações religiosas, vamos dizer assim, porque igreja só existe uma, e que não é a católica também, que somos todos nós a Igreja de Cristo. Então, cada segmento religioso, denominação, ele impõe uma coisa, né? Ele proíbe corte de cabelo, ele proíbe maquiagem, ele proíbe pintura nas unhas, proíbe uso de calça comprida, joias, etc, né? Em muitas igrejas, né? Muitas denominações, né? Mas antes de tudo isso, vamos primeiro entender um pouquinho o que a Bíblia fala. Vamos dar um passeio lá pela Bíblia, para a gente ter uma noção do que realmente é e o que não é verdade. Então vamos lá. João Batista é o primeiro caso para a gente interessante, porque João Batista usava roupa de couro de camelo. Ele não usava uma roupa normal. Então a roupa identifica a pessoa, né? Então todo mundo sabia que era João Batista pelo vestimento dele, mesmo que ele não estivesse ao lado de grupos pregando a palavra, né? Mas ali estava João Batista, mesmo que sozinho, reconhecido pela sua roupa, né? No livro de Levítico houve sobre cerimônias, foram atualizadas algumas coisas, então a gente não vai entrar nesse campo aqui não. Alguns especialistas podem achar, não, mas não vai falar, não vou falar porque aqui a gente sabe que houve atualizações e nós não vamos entrar nesse campo, tá? Lá em Êxodos, muito interessante, Deus define a roupa, né, as vestimentas dos sacerdotes, que eles vão usar em todos os eventos, né, as reuniões com Deus. Eles simplesmente, Deus, antes para entrar, para fazer o ofício sacerdotal, né, Deus definiu uma roupa para eles, para os sacerdotes, né, com pedras, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ouro, né, cores diversas, né, como o azul, como o ouro, como o carmesim, né, como púrpura, esmeraldas, pedras, ônix, né, e outras pedras. Então, tem alguma coisa interessante aqui, né? Deus já definiu o uso disso, não é? Qual a mensagem que passaram quando colocaram uma túnica de cor púrpura em Jesus? Né? A gente está falando de roupa, né? Identifica quem você é. Nós não acreditamos em você. Essa foi a mensagem que tentaram passar quando colocaram aquela roupa em Jesus da cor púrpura, né? E a gente vai entendendo as coisas de uma forma bíblica, né? E não pelo entendimento do achismo, né? De muitos pregadores, que alguns têm boa intenção, outros quer colocar medo nas pessoas, nas mulheres, né? E nos homens também. Lá em Gênesis 35, capítulo 35, versículo 3 e 4, diz o seguinte, no 3: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus
que me respondeu no dia da minha angústia. O que foi comigo no caminho tenho andado. No caminho que tenho andado. Esse é Jacó falando para a família dele. Então todas as pessoas da família deram a Jacó tudo aquilo que eles trouxeram da casa das esposas deles, trouxeram da casa dos pais delas, né? Que era imagens, adorações de Deus pagão, né? Coisas desse tipo, que eles usavam para adoração de Deus pagão. E ele enterrou isso tudo num carvalho, né? Junto a Siquém. Mas aqui não é uma proibição. Também é uma proibição de Deus, porque Deus diz o seguinte: olha, eu não quero isso de Deus pagão, né? Eu estou te abençoando, estou cuidando de você, eu quero isso fora, né? Então por isso também ele fez, né? Porquanto lá em Êxodo 33, capítulo 33, versículo 5, diz o seguinte: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és o povo de dura cerviz, significa pescoço duro, né? No sentido de uma pessoa orgulhosa, né? E que não dobra perante outros com facilidade. Se por um momento subir eu, disse Deus, né, no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios. Para Moisés, Deus falando para Moisés falar com o povo. O que é atavios? Adereços, enfeites, adornos, ataviamentos, ornamentos, né, para que eu, né, saiba o que hei de fazer. Porque tudo isso que o povo usava era de Deus pagão, para adoração de Deus pagão. Em Isaías, capítulo 3, versículo de 17 a 22, diz o seguinte, 17: portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. 18: naquele dia trará o Senhor os ornamentos dos pés, tirará o ornamento dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos, e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias de nariz, os vestidos de festa e os mantos e os chales e as bolsas. Porque tudo isso era usado para adoração de Deus pagão. Tá? O único versículo na Bíblia que fala sobre tatuagem, né, está no livro de Levítico, no Antigo Testamento, né, e diz o seguinte, o texto bíblico: pelos mortos, vamos lá, pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. O que Deus está deixando? As pessoas, né, se cortavam, se martirizavam porque morreu uma pessoa da família, né? Escreviam o nome, se queimavam. Então Deus está dizendo aqui, não façam isso, né? Marcas no seu corpo. Gente, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós não devemos. Ah, mas não pode. Não, se quiser, tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas Deus está recomendando que não faça para uma finalidade, ele está falando, né? Então a gente traz isso, vamos pensar no que estaria entre eles, né? Amuleto, né? De sorte, a própria tatuagem, dependendo da finalidade, né? O piercing, o alargador de orelha, você está deformando aquilo que Deus te deu, que é o morado do Espírito Santo. Dividir a língua em duas, participante do grupo do inimigo, porque, né, é de lá que vem isso.
Colocar couro nos olhos através de aplicações também é coisa de inimigo. Penduricalho no nariz como boi, né? E outros furos no corpo, etc. Né? Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não é, gente. Temos um livre-arbítrio. Deus orientou e disse: não faça pelos mortos. Agora, tudo isso que eu elenquei aqui agora é livre-arbítrio. Não está escrito que você não deve fazer tatuagem. Uma borboleta, sei lá o quê. Mas é um corpo da morada do Espírito Santo que Deus te deu. Né? Então, mas não tem em lugar nenhum proibido fazer tatuagem. O que tem é essa fala que eu acabei de passar para vocês. Né? Lá em Timóteo, capítulo 2, de versículos de 8 a 10, no 8 diz o seguinte: pois que os homens orem em todo lugar levantando as mãos, sem ira e sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, olha, já mudou, se ataviem com adorno, né, a formosura se aformando, né, deixe ser linda, né, de boa aparência, que se embeleze, que se enfeite em trajes honestos. Está falando sim, pode sim, desde que não seja um exagero, né? Desde que não seja aquelas coisas que é para chamar a atenção do ridículo, né? Para dizer eu sou ridículo, só isso, né? Mas Deus já disse que seja de uma forma, um traje honesto, com pudor e modéstia, né? Não com tranças ou com ouro no cabelo ou pérolas, de vestidos preciosos, caríssimos, né? Que na verdade ele estava falando sobre aquela época, porque as mulheres daquela época elas iam nos cultos, nas reuniões, nas pregações, e elas iam, na verdade, para um desfile, para mostrar quem se vestia melhor, quem tinha melhor roupa. Na verdade era isso, né? E número 10 diz o seguinte: mas como convém às mulheres que fazem, né, profissão de servir a Deus com boas obras. Né? Então veja, pode, deve, mas dentro de uma coisa, de um traje honesto, né, de um traje com pudor. Aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 27, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundícia. Por que Mateus fala isso aqui? Porque as pessoas, de novo, as mulheres que iam nesses cultos, como eu disse há pouco, elas iam para um desfile. Elas não iam lá para ouvir a palavra, sabe, para conversar com Deus. Não, né? Então, então ele faz uma comparação aqui. Realmente isso era bastante parecido com um túmulo, né, que é bonito, caiado por fora e por dentro está cheio de osso. Porque elas não tinham nada dentro, né? Por dentro era oco. Né? Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, não é primeira, né? É primeiro, que é livro, 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3, Pedro escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizadas na atual Turquia. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos.
mas para aquela época. Lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 5, diz o seguinte: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Quando falam que o homem é a cabeça da mulher, gente, não é submissão, sabe? Tem umas pessoas que entendem isso tudo. Ah, eu vou submissa a ninguém, não, ao marido, não. Não é nada disso. Não é nada disso. Que seria do homem sem a mulher, mas a mulher precisa ser também a parceira da cabeça da casa, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado a cabeça. Isso é lá para aquela igreja, né? Daquele momento, daquela região, né? Que a gente falou agora há pouco. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 15, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Sujeição não é submissão. Veja no dicionário. Não permito, porém, esse Paulo falou, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, né? Mas que esteja em silêncio. Silêncio não é submissão, não, gente. Se ele é um pastor, ele vai pregar, ela vai, né? Ela vai ficar em silêncio, ela vai ficar em oração, né? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, né, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, né? Isso Paulo escreveu para o líder da igreja de Efésio daquela época. E joias, né? Gente, joias não são ferramentas de salvação. A Bíblia não declara que é pecado usar joia, em lugar nenhum. Até aqueles momentos que eu passei para vocês, mas são momentos históricos, de um momento, de pessoas que viviam em não conformidade com as coisas de Deus, né? Algumas joias são funcionais, não é? Algumas joias são funcionais, né? Por exemplo, prendedor de gravata, ele é uma joia. Não pode usar porque ele é uma joia? Não, ele é uma joia funcional. Ele prende, segura a gravata na camisa e tal, né? O relógio é uma joia de utilidade. O relógio hoje ele tem N informações importantes de utilidade, é uma ferramenta de utilidade, é uma joia de utilidade. Ah, mas o relógio não é uma joia. Nossa, tem relógio aí que é muito mais caro que joia, né? Então ele é uma joia, né? O relógio também é uma joia. O anel de compromisso, mas o anel de compromisso é uma joia. Porque não pode usar que tem compromisso, que está noivo, então tem compromisso, está namorando, tem compromisso. É uma joia. É uma joia de compromisso. Até tem funcionalidade, não é? Aliança tem uma utilidade? Claro, é uma pessoa, né, comprometida com o outro no casamento ou no noivado, tanto que dentro de cada uma traz o nome da pessoa ao contrário, né? Então, uma correntinha colocada no pescoço pode ser considerada joia? Claro, claro. Mas em que situação? Veja, ela é uma joia funcional. Se ela trouxer informações suas, como tipo de sangue, não é? O tipo de sangue, telefone, né? Telefone de emergência, sei lá, né? E tem utilidade ou não tem? Não é uma joia funcional? Então as pessoas generalizam tudo, né? E saem pregando por aí coisa que elas não estudaram. Porque se a pessoa estudar com profundidade, ela vai entender muita coisa que ela está pregando errado hoje.
Eu também sou um aprendiz. Mas eu tento entender, estudar 10, 15, 20 vezes e mesmo assim a gente corre o risco de errar. Né? Mas tem muita gente que ouviu o pastor falar e sai pregando por aí, tudo errado. Esses dias eu vi isso no YouTube. Temos homens e mulheres, gente, que usam joias. Temos também fariseus, né? Vamos classificar como fariseus, pessoas do mundo, né? Que não usam joias, porém nunca ouviu falar de Cristo. E nem está interessado e nem quer, né? Temos também mulheres que dizem entender tudo sobre Bíblia, sobre religião, porém sequer entende o que é a salvação. Né? E vez ou outra tentam matar seus maridos. Né? Temos cristãos turistas, mulheres, homens também, né? Cristão modelo debochado, cristão tribal, cristão piriguete. Tem sim. Com roupas e suas apresentações, não é? E assim, a gente precisa aprender também a respeitar e tomar cuidado com as culturas que existem nesse mundo. Dentro do nosso país nós temos diversas culturas, mas no mundo nós temos N culturas, né? Veja, existe uma região da África onde as mulheres elas não usam sutiã. E elas vão para a cidade, normal, faz compra, vai no mercado, não usa sutiã. Ponto. Estão cometendo pecado? Não. É a cultura. Porque ali a mulher que usa sutiã é puta. Falar o português claro, é puta. Então as que não usam são mulheres sérias. Então a gente precisa conhecer antes de achar qualquer coisa. Antes de julgar, de condenar, a gente precisa compreender, a gente precisa entender a cultura das pessoas também, né? E os índios. Quando Cabral chegou aqui no Brasil, ele encontrou alguém de roupa aqui? Não. Nem de tanguinha, de pena de galinha ou de, sei lá, de ave, não. Ele encontrou o povo peladão. A mulher, homem, todo mundo. Ah, eles estavam cometendo pecado? Não. A cultura deles não sabia o que era roupa. Então, a gente não pode julgar, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é? Na Escócia, né, tem o kilt. Não é? O kilt é uma saia de xadrez usada pelos homens para eventos especiais. E é conhecida no mundo inteiro. E eles têm um orgulho muito grande disso. Estão cometendo pecado de vestir de forma feminina? Não. É cultura. Né? Paul Poiret foi um estilista e em 1909 ele criou as primeiras calças compridas para as mulheres, inspiradas no balé russo. Né? Mas o modelo foi considerado imoral pela igreja, né? E só em 1933 é que as calças foram liberadas. A mulher, mais uma vez, foi usada aí, né, por conta do movimento feminista, né, que a gente tem uma longa história sobre isso. E usaram a calça bloomer. A calça bloomer, na verdade, era um exagero e feio, e não foi para frente. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o modismo, sabe? Com feminismo, movimentos feministas, sabe? Que pregam uma doutrina que, na verdade, é uma doutrina também de alguns pregadores de proibição, que são doutrinas dele, nem da congregação que ele participa, sabe? É coisa criada por ele. E criada pelos antigos que começaram as igrejas, as denominações religiosas. E aí vem se arrastando essas coisas absurdas. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Né? Olha, mas se o uso de calças não condena as pessoas, ou se na sua igreja condena quem usa calça comprida, condena quem usa batom, condena quem usa
pinta a unha, condena quem corta o cabelo. Sai de lá. Procura outra igreja, porque essa igreja não é de Cristo. Porque isso não é bíblico. Então, pessoal, a gente teve mulheres virtuosas na época, né? Também dos apóstolos. Lídia foi uma mulher de Tiatira que era uma pessoa que era comerciante de tecidos, de roupas, né? E ela foi convertida em uma pregação de Paulo. Mas nem por isso ela ia nas reuniões, nas igrejas, nas reuniões da palavra, com roupas finíssimas. Não, ela ia normalzinha, normal, sabe? A sunamita, né, que pediu para o marido que construísse um cômodo nos fundos da sua casa para receber um homem de Deus, que era Eliseu, né? É uma mulher de muita fé, é uma mulher virtuosa. Então a mulher, algumas pessoas dizem que a Bíblia é um livro de homens. Não, não é mentira, isso é mentira. Porque o papel das mulheres dentro da Bíblia é fantástico, é lindo. Aqueles que achar que não é, estudem as mulheres da Bíblia e depois tire suas conclusões. Existe um livro escrito, não lembro por quem agora, mas ele se chama Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. E nesse livro guia nos mostra que no século XVIII era possível saber facilmente quem era pobre e quem era rico. Por quê? Porque os pobres eles usavam um outro tipo de roupa, né? O peso era menor e a altura era menor também. Então você sabia quem era pobre. Acho que comia menos, era magro. Não tinha roupas finas, né? E a altura, por ser mal alimentado, também não era grande. E após esse período também foi criado o início da industrialização, né? E aí os industriais da época, que se achavam muito importantes, e foram muito importantes, eles começaram a usar roupa que só os nobres usavam. E aí os nobres, mas eles viram que era muito caro isso, então eles começaram a pedir leis para que a nobreza deixasse de exigir a apresentação em determinados lugares e momentos com aquele tipo de roupa. Por quê? Porque isso era muito caro para eles, entendeu? A mulher elegante é tudo, gente. A gente sabe disso, né? O que não tem apresentado nas igrejas, né? A igreja hoje... Não estou falando de a igreja A, B ou C, não. Né? Essas dominações todas. Você vai em cada igreja, é uma vergonha, porque a apresentação sabe? É horrível, é horrível. É mini saia, é decote lá, né? Deixa que eu pulo para fora, sabe? São coisas assim bastante complicadas, né? Mas isso não está proibido. É verdade, não está proibido, existe o livre-arbítrio, mas você tira a atenção daquele que está na igreja para orar, para falar com Deus, porque está prestando atenção numa outra coisa interessante que está ali, que é a criação de Deus, que é a mulher, não é? É pecado a mulher usar brinco, cortar cabelo, pintar a unha? Não, não existe isso, não existe. Na Bíblia não existe isso em lugar nenhum. O que existia lá no passado era que as mães ofereciam a Deus uma promessa, faziam uma promessa a Deus, um pedido a Deus, que enquanto a filha não chegasse numa determinada idade, ela não cortaria o cabelo. E quando, nesse momento que ela chegava nessa idade, não cortava o cabelo, rapava a cabeça, né, e oferecia esse cabelo a Deus. Né? Mas é uma coisa muito antiga. Né?
é isso, né? Não, não tem... O resto é a invenção do homem. Olha, existe pregadores, gente. Esses dias eu vi uma pregadora usando um vestido, né, que ele contornava o corpo inteiro dela nos seus mínimos detalhes. De frente, de trás, de lado. Né? E parecia inclusive o contorno da roupa de baixo. Então, como é que essa pessoa ficava puxando esse vestido para baixo? Não tinha o que puxar, porque não tinha pano. Mas ele poderia rasgar ali em cima do púlpito. Ô, gente, isso não é roupa para ir em lugar nenhum, né? Se for numa balada, pode ser, mas numa igreja não interessa que igreja é, não interessa, sabe? Você vai chamar a atenção de coisa que não presta, que tiver dentro da igreja. Não é? Fica impossível esticar, né? Não existe tanto pano para essa coisa. Sabe, eu acho que a mulher, ela deve se vestir em diferentes ocasiões, né? Uma mulher de Deus sabe como se apresentar. Não precisa ninguém, sabe? Elas são orientadas pelo Espírito Santo. Bota uma roupa, vai para frente do espelho. Espírito Santo, eu estou bem com essa roupa. Você pode daí a pouco falar, mas eu não estou achando legal. Porque é Ele que está te falando, né, no teu coração. Você não sabe, né? Procure orientação. Se tem muita proibição na sua igreja, procure orientação de uma outra, de pessoa diferente. Permaneceu, cai fora dela. Não é a igreja de Cristo, não. E a gente precisa cuidar de nós para ser salvo, para a vida eterna, né? Igrejas com doutrinas não bíblicas, que começa uma pregação falando de uma fulana ou de um fulano, sabe? Não começa falando da Bíblia, não começa falando da palavra, não começa falando de Deus, não começa falando de Jesus, começa falando de uma pessoa. Isso é seita, isso não é religião. Tá? As proibições mais comuns aos pregadores desinformados sobre a palavra de Deus são: mulheres não podem cortar o cabelo, essa coiseira toda, né? Não pode usar pulseira, colar, né? Gente, não existe isso, né? Não existe isso. E uma doutrina criada pelo mesmo, né? Pelo homem, historicamente por uma igreja de denominação religiosa e não de Deus, sabe? Lá no passado, esses pastores achavam, ou padres, ou bispos, ou papas, achavam que aquilo era pecado e, né? Não colocaram que o sexo era pecado por quantos e quantos trocentos anos aí. Foi criado por Deus, não é pecado, não. É pecado a forma que é feita e quando é feito, né? Tá, se é fora do casamento, aí é uma outra história, né? Recentemente um pastor falando, gente, irado sobre o uso da maquiagem no YouTube, ele falou que o batom é coisa do demônio. E veja como a pessoa fica, disse ele, e passou o batom na boca, em sua boca. Cena ridícula de um pastor, um homem que se diz estar a serviço de Deus. Gente, que ele me perdoe, ele não está a serviço de Deus, está a serviço do demônio. Porque ele disse como fica, né? Essa é coisa do demônio, olha como fica. E passou o batom, ridículo, ridículo. Aí depois já soltaram outras coisas a respeito dele, mas não vamos entrar aqui, não estamos para isso aqui. Em uma época não muito distante, né, tudo que tinha identificado em inglês também, isso é uma outra história interessante, aqui tem história. Numa época não muito distante, tudo que era identificado em inglês, nas etiquetas, era coisa do demônio. Não veste não. Nós tivemos essa época também. Acho que talvez os empresários brasileiros devem ter pedido para os pastores falando. As roupas definem, né, que pertencemos, né, a um grupo, né? É inadequado o homem que se veste como criança ou como mulher, né? Mas se for para uma visita num hospital, uma brincadeira, então tudo vale, né? No bom sentido, tá? Hoje tem mulheres que se identificam como lésbicas, ok, sem problema. Porém, muitas definem suas roupas, né, para se expressar, né,
uma expressão do seu interior, tá? Mas ela, uma pequena parte, muito pequena, ela escolhe o pior padrão masculino, usando shorts absolutamente largos, mostrando, né, o começo do canyon ali de fora, botina, e se enche de tatuagem. Não, está se identificando. Ela tem um grupo, esse grupo vai reconhecer ela onde ela estiver. Mas é o pior, eu acho, sabe? Então veja, mesmo aqui elas definem, né, a que grupo elas pertencem como suas roupas, pelas suas roupas. Né? Por que a mulher gosta de rosa? Foi induzida a isso? Não. Porque isso é da própria mulher, a sensibilidade da própria mulher. Acho que essa coisa de cor está na sensibilidade da mulher. Não tem nada a ver com... Tem mulher que não gosta de rosa, não suporta rosa, né? E definitivamente a mulher não deve usar roupas coladas no corpo, não, gente. Sabe, porque você não está... Você está chamando a atenção, você acaba se expondo de forma ruim. As pessoas fazem umas análises e comentam, né, entre o grupo. Chegou a piriguete. Ou chegou as piriguetes. Ou aquela igreja. Aquela igreja das piriguetes. O padrão de beleza está sempre em evolução. A mulher precisa tomar muito cuidado para não entrar, né, nessa coisa do modismo e que te expõe ridiculamente. Cuidado. E Deus quer um povo, né, que se identifique com Ele, né, que tenha bons hábitos, que se apresente de forma modesta. Né. Ele espera que chegamos em diferentes lugares. Né. Deus espera que, ao chegarmos em diferentes lugares, sejamos notados e conhecidos como filho dele. Né, pelo próprio comportamento e vestimento. Né. A pastora Camila Barros tem uma frase muito interessante, né? Veste não salva ninguém, mas quem é do céu sabe se vestir. Eu gostei muito dessa frase, eu completo com outra. Podemos dizer que as pessoas podem perder o céu pela vaidade e não pela joia que está usando. É. E fechando aqui, gente, eu vou deixar duas perguntas. Você se casaria com uma mulher piriguete? Você se sentiria confortável em entrar numa igreja vestido como uma piriguete? Você se casaria com uma mulher elegante que se veste, mas de forma simples? Mais elegante, mas de forma simples. É porque na época, aquela época que Paulo estava falando para aquelas mulheres lá, elas usavam fios de ouro na trança do cabelo. Cada trança tinha um fio de ouro. Entendeu? Porque ele estava bravo. E é isso, esse bate-papo, né? Mais um bate-papo para a gente entender um pouco, né? Por que essa coisa de proibições nas igrejas, né? É uma coisa histórica em todos os segmentos religiosos, né? Em todas as denominações, todas sem exceção, porque a gente teve homens aí complicados, né? Pastores, pregadores, papas, bispos, padres, que historicamente deixou um legado não muito agradável, né, para que a gente pudesse trabalhar isso. Então a gente precisa estudar, entender, né, e compreender para não fazer nenhuma besteira. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês fortemente e que Ele mostre o melhor caminho para todos nós e que tenhamos uma semana abençoada, né? E que Ele nos dê todos os livramentos necessários. Amém? Amém.